Olá pessoal, tudo bem? Sou o psicólogo Gilvan e hoje gostaria de perguntar por que as pessoas estão cada vez mais estranhas. Dá uma impressão de que as pessoas estão entrando num movimento de tristeza sem fim e tantos pensam que é em função do agravamento da pandemia. Ou isso já vinha por muito tempo e potencializou a situação ao ponto das pessoas acharem que talvez as coisas não se consertarão. Mas como é que nós podemos agir diante dessa situação? Como podemos ajudar, uns aos outros diante dessa situação da qual as pessoas estão tanto quanto perdidas? Vejam, é óbvio, que uma situação, quando fica muito mais agravante, quando se diz e quando se fala de dinheiro, quando se fala de trabalho, quando se fala de economia, não é algo qualquer. Mas também a gente tem que compreender que a saúde tem o seu ponto ou a sua questão principal para que, de fato, a economia tenha o seu papel preponderante dentro da sociedade. Óbvio, que eu não sou um estudioso da economia, não sou economista, e daí a gente precisa ter, esse diálogo com as pessoas que estudam tal situação, que tem tudo a ver com a sociedade, mas a ideia aqui é falar da questão psicológica. Então são muitas coisas envolvidas, são situações da qual muitos, enganam, muitas pessoas entram agora nesse lugar da internet, onde é o nosso principal meio de comunicação, e existe pessoas, infelizmente, que estão se estranhando dentro da internet, ao ponto, de serem enganadas em todos os sentidos. A gente pode pensar nas nossas crianças, nós podemos pensar nos nossos adolescentes e os adultos que estão vulneráveis ao ponto de entrar em erupção, entrar em conversas que às vezes se tornam, agressivas um ao outro. Mas isso também tem a ver com a questão do nosso assunto principal hoje, do vazio, da tristeza. Será que as pessoas que às vezes estão num conflito e que estão num processo, de briga o tempo inteiro, também não estavam já no processo de depressão, mas nem sabem de fato o que é isso? Porque, de fato, as respostas não são absolutas. Não existe verdade absoluta, como muitos, querem pregar isso, querem obrigar isso a muitos outros. E daí que o conflito se torna ainda muito mais potencializado, como eu já falei aqui. E óbvio, que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes serão atingidos em cheio em função, do lucro, em função, das pessoas acharem que porque eu tenho muito mais dinheiro que o outro, eu vou oprimir cada vez mais o outro. Talvez essa a discussão mais importante e um dos assuntos que precisam tantos outros profissionais estarem cada vez mais colocando isso para as pessoas que têm menos acesso, que às vezes não pode, entrar numa terapia, que às vezes não pode compreender uma economia, que nem sabe às vezes o valor, do que é dentro da pessoa dentro de uma sociedade, porque infelizmente, as pessoas entraram num processo, de desvalorização total, que nada, do que poderá fazer pode ter sentido. É daí que a gente precisa compreender e estar atento, principalmente as pessoas mais vulneráveis. As pessoas que às vezes acham que sabem das coisas
e não procuram, né, melhorar a sua vida em função daqueles outros que têm um pouco mais de experiência. É isso que a gente precisa estar juntos para que a nossa sociedade não se fique muito mais, vamos pensar assim, detonada, né? Ou exterminada, e cada um por si, e nada, né, do que pode ser falado venha a ser falado de modo mais sóbrio, de um modo mais dirigido, né, através de um conhecimento propriamente dito. Me parece que é um pouco disso hoje, né, que estou pincelando para a gente poder compreender por que eu estou, né, tantas pessoas e tantos jovens estão se sentindo tão mal diante do cenário que vivemos. Claro, a gente pode entender, né, que muitos jovens vivem, né, em função dos outros colegas, dos outros amigos, né, e a gente sabe que não está tendo ambiente escolar, e a gente ainda sabe que tem muita gente, através das reportagens, que nem esse acesso aqui possuem, e é uma porcentagem muito alta. Então imagina, né, uma pessoa dessa que já não tem acesso, como ela está. Se a pessoa que já tem acesso já está num vazio, imagina aquela que não tem acesso, né, na internet, um acesso à economia, acesso à comida, né, que a gente precisa também falar isso. Então, eu acho que talvez essa situação dos nossos jovens e adolescentes e crianças é extremamente delicado. E daí que precisa entrar a questão da coerência e a questão, né, das pessoas que têm o seu poder melhorar essa comunicação e não destruir a nossa educação, como a gente tem visto atualmente através de leis aí sendo aprovadas. Isso não pode acontecer. A gente não pode desmerecer a saúde do modo como ela está sendo desmerecida, né? Um gestor querendo agir diante de uma infecção, e cadê as outras pessoas que precisam estar atentas a isso, que estudaram para isso? A gente não pode, né, menosprezar a questão das pessoas que tiveram acesso à educação e querem melhorar a vida dos outros que às vezes não têm acesso à educação. Não quero politizar o assunto, mas a gente também não pode desmerecer que somos um ser também político, né? A gente também está dentro dessa política, e a política ela precisa ser, né, vista diante de todos. Ok? É um assunto complicado, né? O estranho na internet, né? O rumo ao ódio, o rumo à maior desigualdade. É tantas situações que estão dentro desses aparelhos aqui e que muitos nem sabem, porque muitos preferem que esses se tornem ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber aonde está, para que eu vivo no mundo. E eu penso que a psicologia, a sociologia, né, a filosofia, a medicina, a economia, tantas outras profissões antigas e importantes estão aí para poder serem continuadas, para nossas vidas ainda serem mais, né, potencializadas no sentido de, ou seja, que a gente possa de fato melhorar a nossa vida. E talvez uma escuta muito mais especializada, potencializada, poderá melhorar a vida um do outro. Esse foi o assunto de hoje, que é polêmico. Se gostaram ou não gostaram, por favor, curtam, né, aqui na minha página, no YouTube e no Instagram. E se puderem também, compartilhem. Um grande abraço e até a próxima.